Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso culto também transmitido por Facebook, por YouTube, aos nossos irmãos que nos recebem em suas casas, onde quer que vocês estejam, convidamos que possam participar do nosso culto, não somente assisti-lo. Os hinos passam o letreiro embaixo da tua tela, que possamos estar ligados numa íntima comunhão com o nosso Deus. Quem se sente para começar esse culto, a qual convido os irmãos, as irmãs, para que possam cantar com bastante energia, com bastante vontade os hinos. Quem se sente, peça um hino. 303.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nessa mesma alegria, irmãos, vamos cantar o hino 118, 118. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Senhor Jesus,
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Quem se sente, irmãos? Chamemos o hino para a oração. 433, 433. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor. Bem, amados irmãos, este é o momento que nós iremos aos pés do Senhor em oração, apresentar os pedidos que a igreja tem feito menção na porta. Apresentar, irmãos, os pedidos que a igreja tem feito menção também através da internet. Neste momento, nós convidamos a Irmandade que busque clamar ao Senhor, clamar a misericórdia do nosso Deus. Nesta noite, temos muitos pedidos por causas e famílias, muitos pedidos por enfermidades, também pedidos por tribulações, acidentados, viagens e testemunhados também. Nós, irmãos, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos é a fé. A fé que Cristo Jesus tudo pode fazer por nós. Então, em comunhão, igreja, convidamos a todos que nos assistem, que possam, na medida do possível, se ajoelharem,
mas convidamos a todos a buscar o Senhor nesse momento. Em comunhão, buscamos a face do Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Criador, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Rei da Paz. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos aos teus pés, ó Mestre, para te render graças primeiramente pelo perdão dos nossos pecados e a promessa de vida eterna que tu nos oferece, se tão pouco formos fiéis à tua palavra. Te somos gratos, Senhor, pelo fôlego de vida, pelos calçados vestidos da tua igreja, pelo alimento que tu tem colocado na nossa mesa, Senhor. Senhor eterno, estão sofrendo porque os mantimentos são poucos, outros têm para distribuir, mas nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui a tua mão tem nos ajudado. Entretanto, ó Pai, se há entre nós algum irmão, alguma irmã, seja na congregação ou seja através da internet, Senhor, que ainda hoje não acendeu o seu fogo, Senhor, porque as condições não permitem, nós te pedimos, Senhor, desperte os céus, desperte a terra, o norte, o sul, o leste, o oeste, mas, Senhor eterno, permita que os teus filhos sejam atendidos ainda hoje pelo amor do teu santo nome. Ó Deus de piedade santo, tanta obra, tanta maravilha, Senhor, tanto favor temos recebido das tuas mãos, mas ainda assim, Senhor, os nossos passos vacilam, e se em alguma coisa temos faltado na tua presença, Senhor, se temos cometido erros, pecado por pensamento ou obra, nós te pedimos mais uma vez nesta noite, Senhor, perdoa as nossas faltas por amor do teu nome, Senhor. Nós não somos merecedores da tua atenção, tampouco merecedores do teu amor, mas a tua misericórdia, Senhor eterno, se renova todas as manhãs nas nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, e pedimos permissão para entrar no teu santuário, ó Pai amado, para que tu possa olhar para esse povo na terra, Senhor. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Permita que possamos estar sempre nos caminhos que conduz à sua perfeição, Senhor. Ó Deus de piedade santo, quanto todo o povo está sofrendo, quanto do teu povo, Senhor eterno, está arrastando para viver, mas nós apresentamos cada um dos pedidos de oração nas tuas mãos, Senhor, seja aqueles feitos na internet, seja os feitos na congregação, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada lágrima que desce do rosto, tu conheces, Senhor eterno, cada ponto de interrogação que carregamos dentro da nossa mente, Senhor, se devemos ir, ficar, Senhor, se devemos andar para frente ou para o lado, Senhor eterno. Ó Pai de misericórdia, abra os céus nessa noite, Senhor, e permita que possamos entender a tua vontade sobre nós. Ó Deus de piedade santo, quero abençoar o andamento desse culto, Senhor, queira ser, Senhor eterno, também com a nação brasileira, no combate ao coronavírus, Senhor, nas políticas públicas, Senhor, permita que haja comunhão e conciliação entre os poderes, e te apresentamos também, Senhor eterno, as igrejas, Senhor eterno, seja de que igreja, de que placa for, que irmandade for, Senhor, nós apresentamos todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, toma o teu povo na terra, Senhor, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, para falar e contar as boas novas que tu tem feito no nosso meio, Senhor, para que em tudo por nós, Senhor, ou por nossos irmãos, o teu nome seja glorificado também. Ó Pai de piedade santo, dentro do nosso ministério, Senhor, esse foi um final de semana com reuniões, Senhor eterno, no estado do Mato Grosso, também no Paraná. Nós pedimos, Senhor, a tua guia sobre todos os nossos irmãos, pedimos a tua guia também, Senhor, e a tua guarda, Senhor, também para trazer os nossos irmãos de volta que estão viajando. Permita que todos possam gozar de plena saúde, Senhor, e que sejam protegidos pelo teu poder também. Ó Pai de piedade santo, apresentamos também, Senhor eterno, se for da tua vontade, que haja testemunhos para a edificação da tua igreja,
E mais uma vez te pedimos, Senhor, não nos despeça vazios, Senhor. Antes venha, Senhor eterno, falando com as nossas almas, mandando para nós um passo da tua santa palavra. Ó Pai de piedade santa, essas coisas te pedimos, já te agradecemos na certeza de alcançar. Não que haja em nós merecimento, mas é em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Quem se sente, irmãos, chamemos mais um hino. 121, 121. Glória a Deus.
ao Senhor, aleluia. Bem, amados irmãos, irmãs, este é o momento que nós temos para contar as obras que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estamos nessa liberdade. Se você tem obras para contar, se tem votos para pagar, seja breve, mas conta o que o Senhor tem feito na sua vida, que servirá de edificação para todos nós. Estamos nessa liberdade, em nome de Deus, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Bom, eu venho à frente para agradecer a Deus primeiramente pela minha vida e a vida da minha família, e para agradecer a Deus o quão bom Ele é comigo Glória e com a Deus. minha família. Meu marido foi acometido do Covid, pois Deus foi tão bom na nossa vida que ele teve pouquíssimos sintomas. Glória a Deus. O desespero bateu porque a gente fica ansioso, não sabe o que fazer, como agir, os cuidados que a gente tem que fazer em casa. Mas eu orei a Deus, pedi para que não tivesse com a doença para eu poder dar conta das coisas de casa, e Deus foi muito bom, que somente Ele ficou. E Deus me sustentou, me deu sabedoria para lidar. Glória. É muito difícil, gente, ficar em casa com uma pessoa que você ama e não pode abraçar. Glória a Deus. Mas Deus o libertou, ele está bem, graças a Deus. Glória a E Deus. agora a gente está muito feliz e agradecido a Deus. Deus Glória. seja louvado. Amém. Glória a Deus. Mais algum irmão, alguma irmã? Estão todos em paz? Glória ao Senhor. Glória ao Criador. Bem, irmãos, dando andamento ao culto, aos irmãos que estão presenciais, que congregam e têm a oportunidade de estar presencialmente nesta igreja, nós, no próximo sábado, teremos uma live. No lugar do culto será um culto com instruções aos músicos, foi o que eu entendi. E haverá também todo o andamento do culto no próximo sábado às 20 horas. No domingo haverá a celebração do Santo Serviço de Culto com Santa Ceia para a irmandade desta congregação e aos nossos irmãos, irmãs, para as famílias que congregam conosco também pela internet. Também na segunda-feira haverá às 20 horas o Santo Serviço de Ensaio Musical para a irmandade desta congregação, não nessa segunda, na próxima, às 20 horas, onde também não faltará para nós a comunhão, temos certeza, e o Senhor também nos enviará a sua palavra. Convidamos a todos os irmãos que estejam presentes nesses eventos, também nos cultos presenciais. Estamos entrando na 4ª semana, com os cultos todos os dias, de segunda a sábado às 20 horas, domingo às 10 e 18h30, às terças às 14 e aos sábados, 10 horas da manhã, culto com as irmãs. Também está tendo cultos regionais para os nossos irmãos que nos assistem na internet, nas 14 horas, às quartas, quintas, sábado e domingo. É isso, os cultos das 14 horas. Culto todo dia, motivo para estarmos na presença do Senhor todos os dias. Então fica aqui o convite para que você possa comunicar com as pessoas que você conhece, comunicar com os amigos, com os parentes, com pessoas do teu ambiente de trabalho, para que as pessoas acessem os cultos da Cristã Apostólica, não porque o nosso culto seja melhor que outro, mas porque é mais uma porta aberta para que nós possamos estar em comunhão com o Senhor.
Então, independente de religião, independente de onde a pessoa se congregue, que culto, que igreja que ela seja membrada, nós estendemos o convite a todos. Não estamos com os cultos, com as transmissões pela internet para fazer membros, estamos para expandir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que essa é a missão que nós temos, irmãos, que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Para nós que atendemos, para nós que participamos, para nós que assistimos, todos nós temos um compromisso que não é compromisso da igreja, é compromisso da palavra. O Senhor falou, ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos cumprir com esse mandamento, irmãos. Também não nos esqueçamos da mesa do amor, aos nossos irmãos que estão congregando conosco aqui, para que o Senhor prepare os mantimentos para fazer o atendimento dos necessitados. Aos nossos irmãos que aqui estão e também que nos acompanham, fica o convite mais uma vez para que possamos começar o nosso dia com a programação da CCA, da Congregação Cristã Apostólica, na rádio 101.3, aqui na região metropolitana de São Paulo, Rádio Sara Brasil. Todos os dias, de domingo a domingo, temos a programação das 6 às 8 da manhã. Não vai faltar hinos, testemunhos, orações, e o Senhor sempre está mandando a sua santa bendita palavra para que nós comecemos o dia já em comunhão e com vitória para cantar na presença de Deus. Aos nossos irmãos que de fora são, podem também acompanhar essa programação, os cultos online, baixarem os hinos orquestrados que nós temos através do aplicativo. É um aplicativo gratuito que você pode baixar na plataforma da Apple ou do Android. O nome do nosso aplicativo é CCA Cristã Apostólica. Lá tem bastante hino orquestrado, tocado. Graças a Deus não está cantado, porque se tivesse a minha voz, do irmão Rodrigo, do irmão Marquinhos, meu Deus do céu, aí ia ficar todo mundo triste. Mas é orquestrado só, né, irmão Marquinhos? É bem bonito. Glória a Deus. Então, irmãos, esses são os anúncios. Mais alguns irmãos diáconos têm algum anúncio para fazer? Tudo em paz? Então, vamos cantar um hino para a palavra, irmãos? Quem se sente? 188, hino 188. Glória a Deus. Os céus abriram.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos têm a palavra? Estão todos em paz? Irmão Rafa, os demais irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Senhor. Deus seja louvado. Amém. Verdade, desde a hora que eu cheguei, o Senhor tem impulsado meu coração uma palavra. E a gente vai pedindo confirmação nos hinos, né? E todos os hinos, eles foram para essa confirmação. Abram no livro de João, eu já falo. Evangelho de João, eu já falo o capítulo. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 15. Então, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. E depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta-lhe as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta-lhe as minhas ovelhas. Só até aqui. Amém. Amém. Pode se sentar. Mandade, hoje eu estava ali na obra, ainda me perguntaram quando eu entrei aqui, o irmão tá moreninho, foi para a praia? Não, fui cavar broca, sapata, carregar cimento, aí a gente fica moreninho, né, no sol. Eu estava ali na obra, que Deus tem preparado da gente fazer ali, se Deus quiser, logo logo estaremos todos reunidos também nos cultos que terão ali. E um dos pedreiros é um irmão ele é testemunhado da Assembleia de Deus. E a gente conversando bastante, ele fez assim, e ele fuma. Ele falou assim: eu queria me batizar, mas um dia eu vou conseguir parar de fumar para eu batizar. Eu fiz: não, entendo que você queira parar de fumar, e é bom parar de fumar. Eu só não entendi por que tem que parar de fumar para batizar. Ele fez: porque tem. Eu fiz: bom, mas por que tem? Ah, porque é pecado. Eu fiz: olha, então se a gente for ter que parar de fumar para batizar porque é pecado, eu também tenho que parar de mentir, eu também tenho que parar de ser egoísta, eu também tenho que parar de ter inveja, eu tenho que parar de fofocar, eu tenho que parar de um monte de coisa para me batizar. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: Vinde a mim, vós todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor diz que nós devemos ir até o Senhor da forma que nós estamos. E Ele, através do Espírito Santo, que trabalha de dentro para fora. O Espírito Santo não trabalha. O Espírito Santo ele vai ao inverso de tudo que se pode imaginar.
Quando você acredita que ele vai para um lado, ele está vindo para o outro. Quando você acredita que você está no controle da situação, você está mais perdido. E quando você acredita que você está perdido, que não tem solução, é quando ele está no comando da tua vida, te mostrando, está vendo? É eu que comando a tua vida, não está nas tuas mãos, está na minha, no meu tempo, não é no teu. O Espírito Santo, ele trabalha das formas mais diferentes que existem na nossa vida. O Senhor diz assim para nós, assim, ó, limpai o interior do copo e do prato, para que o exterior se torne limpo. O Senhor diz que lá na parábola, em Marcos 4, parábola da semente, que antes de eu jogar a semente, eu preciso primeiro preparar a terra. E quando a semente cai, ela começa a germinar. Primeiro, para a semente começar a germinar, existe um fato que às vezes as pessoas não sabem, ela precisa morrer. Ela morre, então ela começa a germinar. E a germinação dela é debaixo da terra. Ela não começa pelo caule, ela começa pela raiz, onde ninguém se vê. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos preocupados pensando, Senhor, não acontece nada na minha vida, o Senhor não tem aparecido na minha vida, você não sabe aquilo que eu tenho preparado dentro de você, você ainda não tem enxergado, mas a luz, ela vai começar a ser aquecida, ela vai brilhar, e quando ela chega numa potência tão alta, não há como ela ficar dentro da caixa, ela começa a sair pelos cantinhos, pelas veredas, e começa a aparecer para as pessoas. Aí do nada alguém chega e fala assim, irmão, minha irmã, você está diferente, aconteceu alguma coisa, você está mudado, não sei, tem alguma coisa diferente em você. E o Senhor começa a externar isso. Aqui nós temos Pedro, que estava com alguns discípulos, se não me engano, estava Pedro, Tomé, Natanael, e os filhos de Zebedeus. De repente, Pedro diz assim, ó, Jesus tinha morrido. Estavam todos tristes. Ainda não haviam entendido a obra. E muitas pessoas, nós somos apressados, irmãos. Nós queremos que a obra seja assim, ó, de ontem para hoje. Nós queremos que o Senhor faça tudo rápido na nossa vida. Mas é um processo. Tudo é um processo. Simão já havia 3 anos e meio andando com o Senhor. No livro de Marcos, quando Jesus ora, depois que ele termina de orar para si, para os discípulos e para toda a humanidade, ele diz para Pedro assim, Simão Pedro, Satanás pediu vocês para cirandá-lo como trigo, mas eu roguei ao Pai. E aí você imagina o quê? O Senhor vai intervir e o adversário não vai ter poder. De repente, ele diz assim, eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, aquilo que você precisa passar, ninguém vai passar por você, não é porque você aceitou o Senhor como seu único, suficiente Salvador, que as coisas não virão para você. A palavra de Deus diz assim, que Deus é tão justo, que Ele faz com que o sol se ponha sobre os bons e sobre os maus, que a chuva caia sobre os justos e sobre os injustos, é tudo natural, aquilo que cai para aquele que não é cristão, cai para o cristão também, mas a nossa atitude precisa ser diferente. O não cristão pode xingar, pode se revoltar, mas nós damos glórias a Deus. Porque o Senhor se manifesta sempre através das coisas. A palavra de Deus diz assim, todo o mal acontece para que a glória de Deus seja manifestada. Então você entende por que esse mal na sua vida? Você entende por que você precisa passar por tudo isso? Porque dentro de você precisa gerar algo novo. Dentro de você precisa gerar um sentimento diferente, uma forma de pensar diferente. Todos nós temos que passar pelo deserto. O deserto é a escola do crente. O Senhor nos ensinou assim. Ou não? Mateus 3, Jesus batiza.
4, primeiro verso, e foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. É a escola do cristão. O deserto é a escola do cristão. Mas é no deserto que Deus te chama para ter uma conversa sozinho. É no deserto que quando você acha que não vai resistir, o Senhor te tira por cima. É no deserto que quando acaba a água, o Senhor toca na pedra e jorra rios de água viva. É no deserto que quando acaba a comida, o Senhor manda maná do céu. É no deserto que quando está escuro, você não enxerga, o Senhor se coloca como uma coluna de fogo na sua frente para iluminar os seus caminhos. É no deserto que quando o sol está rachando, está te ofuscando, o Senhor se coloca como uma coluna de nuvem para te fazer sombra. É no deserto que o Senhor se manifesta na vida do cristão. Mas Pedro aqui, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus olha para Pedro e fala assim, ó, Pedro, tu, quando se converter, anima os seus irmãos. 3 anos e meio andando com Jesus, não era convertido. Você entende que o processo, às vezes, ele pode ser rápido, depende da nossa aceitação. Mas quanto mais eu tento brigar e batalhar contra o Senhor, questionando a sua palavra, o porquê das coisas, mais demora para o Senhor trabalhar na nossa vida, mais demora para essa prova ir embora, porque a palavra funciona assim, ó, fugir do mal e o mal fugirá de vós. Não significa que a prova vai deixar de me bater, é como alguém faz assim, ó. Alguém fuma, vamos voltar à história do cigarro lá do irmãozinho. Amanhã você vai deixar de fumar. A vontade vem ou não vem? Vem. E no outro dia? Vem. E com uma semana, está subindo pelas paredes. Só que chega um momento que a vontade começa a diminuir. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chega um momento que ela não vem nunca mais. O mal fugiu de você. Entende? Eu suporto o mal, eu suporto as coisas ruins, eu assumo que sou cristão, eu assumo que eu nasci para uma nova vida, eu represento um nome que está acima de todos os nomes. Quando eu saio da igreja, as pessoas olham para mim e dizem assim, você é cristão? Porque a palavra cristão, pequeno Cristo, igual a Cristo, eu represento um nome. Ou você costuma dizer assim, ó, não olha para mim não, olha para Cristo, não. Meu irmão, faz igual eu faço em casa. Filho, eu estou indo para o céu. Se você quiser, vem comigo que eu estou indo para lá. Vem comigo que você passa de ano, porque eu quero chegar lá. Então, se você vier do meu lado, nós vamos se ajudar. Não significa que nós não vamos errar, mas nós vamos batalhar. É para lá que nós vamos. Chega dessa história de falar assim, ó, olha para outro, não olha para mim não. Conversa essa. Nunca vi isso. Pedro, tu me amas? Pedro, Jesus morreu, todo mundo desanimado na salinha, né? Pedro diz assim, ó, lá no começo do 21, vou pescar. Tinha abandonado a pesca. Lembra Elias? Estava com a boiada, né? Eliseu, com a boiada. Quando Elias passa e joga a capa nele, ele entende o chamado, ele volta, ele pega tudo que é material de trabalho dele, ele quebra, ele queima, ele fala, agora eu quero uma vida nova. Pedro está ali, vou pescar. Vai lá pescar. E os outros, vamos junto. Mandade. Quando nós nos santificamos, aqueles que estão ao nosso redor, o Senhor, Ele atrai. A luz do Senhor, Ele atrai. As pessoas olham para você e falam assim, olha, eu queria ter uma família que nem a tua. Eu queria liderar meu lar que nem você. Eu queria servir a Deus que nem você. Como é que é isso? Eu falo, vem cá, que não sou eu, mas eu vou te apresentar aquele que faz isso comigo, ele vai fazer isso com você. Mas se na sua família você já começa a estimular o erro, não se preocupa. O povo faz o quê? Vamos junto. É natural. O ser humano pende para o mal. O meu filho tem 3 anos de idade.
Pega uma criancinha de 3 anos, ou até menor, 2 anos de idade. Pega 2, coloca junto, principalmente menino, dá um carrinho só. Você olha, dá uns 10 minutos, eles estão se estapeando. Alguém ensinou eles a se estapear? Não. O mal está conosco desde a queda de Adão. Então o mal eu e você não precisa aprender, porque ele surge naturalmente. O que nós precisamos aprender? O bem, nos enchermos do amor. O mal ele é natural, ele surge naturalmente. E para aqueles que são ateus, né, já que nós somos assistidos pelo mundo inteiro, para aqueles que estão ateus e dizem assim, ó, olha, se Deus fosse Deus, ele não tinha criado o mal. Olha, vou te dizer uma coisa, Deus não criou o mal, assim como a escuridão, quando se eu chegar ali, eu apago essa luz, e a ausência da luz causa naturalmente a escuridão, eu não crio, assim como o frio, quando eu retiro o calor, e naturalmente o frio surge, assim é Deus na nossa vida. Deus ele não contém o bem, Deus ele é o próprio amor, e quando eu tiro o amor de alguém, o amor de algum lugar, naturalmente o mal surge. Então o mal não foi criado por Deus, o mal é a ausência do Deus Criador que nós servimos. Surge naturalmente. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Sabes que eu te amo. Se nós lemos isso no português, ninguém entende nada. Eu não entendo. Sabe por quê? No português nós usamos amor para tudo. Quer ver? Quem tem animal de estimação aqui? Pode levantar a mão. Vocês amam animal de estimação? Ama. Quem tem filho aqui? Vocês amam os vocês? Ama. Quem tem mãe? Você ama sua mãe? Amo. Mas você ama o seu filho e a sua mãe igual animal de estimação? Não. Mas nós usamos o mesmo termo. Amor. Não é assim? É natural. No português nós usamos. No grego, que está escrito aqui foi escrito em grego. Não é dessa forma. No grego é diferente. Para cada tipo de amor, eu tenho uma palavra. Então, vamos ver o que Jesus está dizendo assim. Ó. No grego, por exemplo, o amor de esposa e esposo, né? Chama-se eros. Onde vem da palavra erótico, vem de eros, aquele amor carnal, né? Precisa ter aquela pegada. Eu olho para alguém, precisa ser me atraído, senão não rola, não é assim? Precisa. Então, esse chama amor eros. Quando eu amo alguém tipo pai, mãe, filho, a gente chama esse amor de filos. É um amor de apaixonado, né? Um amor ali, ó, de sou fãzão. É assim. Se eu tenho um amor prático, eu amo a natureza, mas eu nunca plantei uma árvore. Você ama a natureza? Esse amor chama ahavá. O amor ahavá é um amor cumprido, é um amor prático. Quando eu vou lá, eu faço alguma coisa, então eu amo. O amor de Deus é um negócio absurdo. Alguém já ouviu falar de agape, né? Que as pessoas geralmente falam por aí por ágape, né? O amor agape é o amor é um amor completo. Todos esses amores estão incluindo dentro do ágape, certo? Jesus está dizendo para Pedro assim, ó, não há como eu e você amarmos. Não há como nós temos amor ágape. Amor ágape é um amor espiritual, é algo que transcende, algo que vem de dentro, explode, algo que cria comunicação entre eu e Deus, é algo que surge dentro de mim, porque Ele é o amor ágape. Então, se eu quero ter o amor ágape, eu recebo o Espírito Santo, eu vou me preenchendo do Espírito Santo, e o amor ágape vem surgindo em mim. Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, você me ágape? Para vocês entenderem. Pedro diz assim, Jesus, você sabe que eu filos, você sabe que eu sou seu fã, você sabe que eu dou minha vida.
Mas Pedro está sendo sincero com Jesus. Pedro não o ama completamente, porque ele tem ideia da consciência de que ele acabou de largar tudo e foi pescar. Pedro sabe que ele ainda não foi convertido. Pedro sabe que ainda ele precisa de muitas correções para amar completamente. Pedro está dizendo para Jesus: Jesus, eu não sou perfeito, eu só consigo ser seu fã, mas eu não tenho esse amor que você tem. E ele pergunta de novo: Pedro, você é ágape? E Pedro repete: eu filos. Terceira vez: Pedro, você é ágape? Eu filos. Vocês entendem agora o que está acontecendo nessa situação? E eu vou traduzir da forma que o Senhor está pedindo para falar, do jeitinho que o Senhor quer que nós entendemos. Meu irmão, minha irmã, você tem dito assim: olha, quando eu deixar isso, eu vou servir a Deus. Quando eu deixar de fazer isso, eu vou servir a Deus. Quando eu conseguir isso, eu vou servir a Deus. Não, meu servo, minha serva, o Senhor quer que você venha da forma que você está. O Senhor quer que você se entregue para o Senhor. Assuma o cristianismo, assuma em público, entra nessas águas do batismo, que isso não vai tirar o seu pecado, mas isso você apresenta para o mundo assim: olha, hoje eu morro para a minha natureza humana e renasço para um Cristo que é loucura para os judeus e é escândalo para os gregos. Hoje você assume a sua natureza humana e Deus fala para você assim: não importa, vem desse jeito mesmo e eu te amo com todo o amor que é possível um pai dar para um filho. Tudo que você precisar eu te dou, tudo que você necessitar eu vou te ajudar, dentro da escala de quem? Dele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo mundo conhece esse salmo, não conhece? O salmo mais conhecido do mundo. Mas não é assim o salmo. O salmo no texto original: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Davi está dizendo assim, ó: se eu tenho o meu Deus como o meu Deus, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de nada material, eu não preciso de nada que venha me entregar para os deleitos da minha carne. Não, o Senhor é o meu pastor, Ele me preenche, Ele me completa, nada mais me entristece. Ainda se eu estiver triste, o Senhor me sustenta, Ele me dá força. Eu ando pelo fogo, o fogo não me queima. Eu ando pelas águas e não afundo. Eu ando pelo deserto e não passo fome. Não sinto o calor, porque o Senhor está comigo. Eu entro no vale da sombra da morte e não temo mal algum, porque Deus está comigo. Esse é o Senhor. Essa é a forma que o Senhor quer que você adore. Para de se cobrar. Se entregue inteiramente, deixa que o Senhor trabalhe, deixa de olhar aquilo. O Senhor, Ele não é visto por um cabelo longo, por uma saia comprida. O Senhor não é visto pela igreja que você entra, não. Dentro de cada igreja existe uma segunda igreja, aquela espiritual, porque o Senhor, Ele busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. Dentro de cada igreja, o Espírito Santo começa a andar, começa a trabalhar e começa a visitar aqueles que realmente estão ali para adorar, começa a visitar e transformar de dentro para fora. Para de olhar para as coisas que os seus olhos veem. Davi era um raquítico, pequenininho, ninguém dava nada para ele, mas o Senhor via algo importante nele. Assim é você, o Senhor vê algo importante dentro de ti, o Senhor vê um brilho diferente, e é isso que o Senhor quer em você, é isso, total entrega para que Ele comece a trabalhar na sua vida, mas de forma diferente. Para de olhar todas as coisas. Se o adversário te acusar, você faz assim: não tem problema, eu já me entreguei para o Senhor, Ele sabe que eu tenho esses problemas, Ele vai me ajudar. O que você tem a ver com isso? Dá bronca no adversário. Eu dou um monte de bronca no adversário. Anteontem, entrou alguém na minha casa e falou: não sei o que, tem que tomar cuidado, que senão entra um espírito na nossa casa. Eu falei: na minha não.
Mas se a pessoa vem com o espírito, quando o espírito chega dentro na portão da minha casa, falando para a pessoa, o espírito vai olhar para o outro e falar assim, ó, não, agora ela vai entrar sozinho, ele vai entrar sozinho, e a gente espera ele aqui fora, porque aí eu não posso entrar. E não entra. Determine isso para a sua vida. Entenda o poder que Deus te deu. O poder está dentro de você. Não saia de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Lembra? Desceu o Pentecoste, desceu o Espírito Santo. Esse Espírito Santo habita em mim, habita em vocês. E se falta mais, o Senhor derrama aqui hoje. O Senhor derrama na tua casa, mas se encha dele e determine para a sua vida. Não aceite as coisas do adversário. Ainda que ele venha tentar te afrontar, nem liga para ele. Muito maior é o que está com nós do que o que vem contra nós. Quero que todo mundo saia daqui hoje. Quero que todo mundo entenda, assim como o Senhor quer que nós entendamos. O Senhor nos chamou para ser príncipes, para ser princesas. O Senhor, nós somos filhos, nós somos herdeiros. Chega de ser tratado como escravo. Chega de ser tratado como ninguém. Você foi comprado a preço de sangue. Não aceite o adversário na tua vida. Determine isso para você hoje. Tome posse dessa palavra. Hoje o Senhor manda embora tudo de ruim da tua vida. Mas olha, se você aceitar ele de volta, é por conta e risco, porque o Senhor, ele precisa te entregar o livre-arbítrio. Mas hoje o Senhor fala, o poder está dentro de você, o meu Espírito Santo está dentro de você. Chega na tua casa, se tem alguma coisa de ruim lá, manda embora. Peça para que não volta mais, não volte nunca mais. Saia daqui liberto. Mas seja fiel à palavra do Senhor. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmão Marquinhos, o irmão pode fazer oração. Glória a Deus. Em comunhão, irmãos, vamos buscar o Senhor em oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bondoso e eterno Pai, Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, agora em ato de agradecimento, ó Pai. Ó Deus, nós te amamos, Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, que não somos nada sem Ti, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, a amar cada vez mais, Senhor. Que nós possamos ter um amor verdadeiro, ó Pai. Um amor, Deus querido, praticado, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te damos graça, Senhor, por cada um que entrou por essas portas. Te damos graça, Senhor, por cada um que está nos assistindo pela internet, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra o alcançou, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos por cada hino entoado, Senhor, por cada músico aqui presente, musicista, organista, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te damos graças por ter enviado esta palavra, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que entrou em nossos corações nesta noite, Senhor, que vamos sair daqui cada vez mais, Senhor, sabendo, Deus querido, do amor por nós, Senhor, e também sabendo que temos que amar cada vez mais, Senhor, que temos, ó Deus, que estar praticando este amor, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, levando esse amor, Senhor, para as outras pessoas, para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, para aqueles que estão afastados por algum motivo, Senhor. Ó Deus, nos ensina, Senhor, cada vez mais, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o caminho, Senhor. Mostra-nos, Senhor, como, Senhor, devemos andar perante a Tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, agradecemos também, Senhor,
por cada um, meu Deus, que vai ofertar nesta noite, Senhor. Ó Deus, também te damos graça por aqueles que, por algum motivo, Senhor, não vão poder ofertar, ó Pai. Meu Deus, dê sabedoria para cada um de nós, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, entendimento, Senhor, para que nós possamos fazer as coisas com amor, Senhor, para que nós não venhamos, Senhor, se arrepender do que fizemos para Ti, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando que cada dia mais precisamos, Senhor, conhecê-lo verdadeiramente, ó Pai. Ó Deus, leva cada um para os seus lares em paz, Senhor. Dê uma semana abençoada para o teu povo, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que têm, Senhor, necessidade de algo, ó Pai. Ó Deus, os irmãos que estão na internet, Senhor, que estão clamando, que estão buscando por um milagre, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada um, Senhor. Abençoa a vida do teu povo, Senhor. Abra portas e comportas, Senhor. Livra-os de todo mal, Senhor, de toda angústia, toda tristeza, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta noite, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Tudo isso te pedimos, Pai amado, não por merecimento, ó Pai, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que vive e reina eternamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Criador. Bem, irmãos, como os irmãos bem sabem, esse é o momento que nós temos para fazer as nossas... Irmão Marcos, pode fazer uma gentileza? Esse é o momento que nós temos, irmãos, para fazermos as nossas ofertas. Na frente do seu banco tem um envelope como esse, onde você pode depositar a sua oferta que o Senhor tem te despertado nessa noite. Se há entre nós algum irmão, alguma irmã que necessita valer-se de máquinas de crédito e débito, também nós temos na portaria os nossos irmãos preparados para receber a todos que tiverem essa necessidade. Que possamos, irmãos, nesta noite, algum irmão ou irmã que precisa usar maquininha, estão todos em paz? Nessa noite que possamos, irmãos, ofertar com aquilo que o Senhor pedir para nós. Não retenha, o Senhor está sempre nos convidando a melhor fazer a vontade dEle na terra também. Estão todos prontos para ofertar, irmãos? Vamos agradecer então? Senhor, Altíssimo Deus, nós mais uma vez estamos na Tua presença para Te render graças pelos frutos das ofertas a qual o Teu povo tem feito nesta noite. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã que ofertou, cada irmão e irmã que queria ofertar não pode. Nós te pedimos, Senhor, abra os céus e abençoe-os grandissimamente para que eles possam todos os dias, todos os cultos, todos os encontros, poder ofertar com alegria também. Derrama dos céus as Tuas bênçãos, Senhor. Derrama sobre nós o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua prosperidade, porque quando vem, Senhor, das Tuas mãos, é perfeito também para nós. Te somos gratos por tudo, que essas bênçãos alcancem também os nossos irmãos na internet. Te somos gratos por tudo, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem se sente, irmãos, vamos cantar um hino de agradecimento? 2, 3, 4. Hino 234.
Deus, glória ao Senhor. Nessa noite, irmãos, nossos irmãos pela internet que nos acompanham, confiando nas orações da igreja, pedem oração. A irmã Eva, Josineide, Rose, Zezinho Maurício Cinear, Neuza Vilma Antenor, Letícia, Maria Leoneide, Vera Lúcia Leandro Monteiro Vitor, Ana Cristina Salete Gardênia, Silvia Ronaldo, Fátima Idalba, Gislane Luciene Rosa, Luiz Carlos Ana, Fernanda, Iris Silva, Wilson, Ângela, Jades, Aparecida Lourdes Roberto Cristiano, Maria Sueli Evandro, Marisa Cirlei, Aparecida Elias, Daniela Maria Goretti, Cristiane Souza, Gláucia Márcia, Adriana Williams, Madalena, Naomi, Clóvis, Karen, Eula, Joel, Márcia, Letícia, Leonardo, Igor Souza, Antônio, Sérgio, Paula, Leonardo, Karina, Cassiana, Rosalina, Patrícia, Patrick, Nivaldo, Aline, Acenira, José Luiz, Ana Cristina, Igor, Maurício, Roberto, Francisca, Lucas, Gabriel, Guilherme, Selma, Cristina, André, Maria Luiz Henrique, Rose, Cláudia, Yalaia, Ailton Nunes. Também peço, irmãos, por irmão Newton Cardoso, irmã Elisa, irmã Sara, e também por um bebê de 8 meses, filho temporão de uma irmã, se eu não me engano, da Assembleia de Deus, irmã Regina, que ele nasceu com uma úlcera. Ficou meses vomitando sangue, teve que passar por uma cirurgia, melhorou, agora está internado, acho que com uma bactéria, enfim, ele está internado e precisa das nossas orações. O papai e a mamãe está muito atribulado e conta com as orações também dessa igreja. Entre nós há algum irmão ou irmã que sente de pedir oração? Já ia pedir para a irmã Mônica, se puder vir à frente já para fazer oração por nós. Algum irmão ou irmã sente de pedir oração? Irmão Daniel, estão todos em paz? Os nomes, a nossa irmandade que nos acompanha pela internet, os nomes foram apresentados. O Senhor conhece cada aflição, cada causa. Oraremos por todos e o Senhor trará a vitória para cada um de nós. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Terminando o círculo de oração, irmãos, estaremos na portaria para proceder com a unção da Irmandade, terminando, bom que a Irmandade já vai se retirando da igreja, sem aglomeração, e estaremos ali aguardando por todos. Pronto, irmã Mônica, Deus que abençoe. Oremos juntas em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, que se encontra no reino dos céus, diante da Tua presença nós já pedimos licença, Senhor, e pedimos que ouça o nosso clamor, Senhor Todo-Poderoso. Diante da Tua presença nós pedimos, Senhor, inclina os Teus ouvidos para cada pedido de oração, para cada clamor aqui nesta noite, Senhor. Eis que nós nos unimos, Senhor, em virtude de tantos pedidos de oração por causa, tribulação, família, viagens, testemunhados. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, vai ao encontro, Senhor, dos que pedem uma porta de emprego. Senhor, vai ao encontro, Senhor, daqueles que desejam, Senhor, uma cura, uma libertação. Senhor, vai ao encontro também, Senhor, nas casas de repouso, Senhor, vai ao encontro de quantos velhinhos estão lá sendo bem cuidados, mas, Senhor, muito com o coração cheio de saudade da família, Senhor. Vai ao encontro, ó Deus, entra naquelas famílias, toca no coração, Senhor. Senhor, Tu não incomoda ninguém, Senhor, Tu toca no coração. Senhor, toca no coração dos filhos, dos netos, para ir, Senhor, de encontro aos idosos. Senhor, nós também queremos Te pedir, vai ao encontro, Senhor, de cada um que está nas clínicas de recuperação, Senhor, recuperação por vício, Senhor, vai ao encontro do clamor
amor das mães, Senhor. Senhor, é cada dia uma luta, é cada dia uma vitória. E nós queremos te pedir, Senhor, sustenta, Senhor, para que eles possam ser mais firmes no propósito da cura pelos vícios, Senhor. Senhor, inclina os ouvidos, Senhor, para as mães, para as esposas que também às vezes tem alguém, Senhor, que tem os vícios, que só Tu pode dar força para eles persistir, para ficar na cura desses vícios, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que Tu nos tem dado, tudo que nos tem preparado, Senhor. Coloque em nós mais amor, mais união, Senhor, para que nós possamos te agradar, ó Deus. Graças te damos, Senhor. Guarda nós por nossos lares, Senhor. Dá uma noite de paz, Senhor, para que a gente possa acordar no dia da manhã e ter uma boa semana na Sua presença. Graças te damos por tudo, Deus seja louvado. Amém.